Na verdade, eu estou querendo monitor para a disciplina de redes. E aí você ganha um aprendizado, que é o mais valioso, tá? A universidade que você tem que preocupar é em aprender. Quem aprende, depois vai para o mercado e faz sucesso. Tá? Então, a minha palestra é pesquisa científica e as redes sem fio. Né? Duas coisas que vocês estão olhando assim, o que tem a ver? Né? Um tubo de ensaio ali e o Wi-Fi, né? E eu vou explicar para vocês. Tá? Meu nome é Luiz Felipe Menezes Vieira. Tá? O meu e-mail é lfvieira@dcc.fmg.br. Mas o pessoal me chama de Flip, por causa do Felipe, tira o I ali, fica Flip, porque eu tenho um irmão gêmeo que é o Flop. Tá? Aí eu vou voltar aqui a apresentar de novo e falar que sou o Flop. Tá? E aí vocês vão ficar perguntando se sou eu mesmo ou não. Tá? Teve uma vez que o meu irmão deu aula, e ele é canhoto e eu sou destro. Só que ele usou o braço direito, os alunos ficaram achando que eu tinha dado aula no lugar do meu irmão. Então, para começar aqui, primeiro uma short bio, falar sobre mim. Eu sou professor do Departamento de Ciência da Computação, da UFMG. Tá? Eu sou pesquisador bolsista de produtividade 1D do CNPq, nível 1. Tá? Eu fiz meu doutorado, o PhD, na Califórnia, em Los Angeles, na UCLA. E já ganhei vários prêmios aí, todos os prêmios que pode ganhar no mundo acadêmico. Tá? O prêmio CAPES, de melhor tese de doutorado. Prêmio SBC, que é a Sociedade Brasileira de Computação, de melhor tese de doutorado, e também melhor dissertação de mestrado. Também ganhei o prêmio do SBRC, que é o Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores, que é a minha área. Então, o de melhor tese e o de melhor dissertação, com os meus alunos, tá? Eu orientando. E o que eu falo para os meus alunos é para fazer um bom trabalho, que quem faz um bom trabalho, depois eu venho aqui apresentar e eu vou falar o nome deles. Tá? E eles vão ver. Tá? Eu tenho mais de 5.500 citações no Google Scholar, meu índice H é 36, e eu tenho mais de 200 artigos científicos publicados. E o mais importante, eu sou galo na veia. Então, para começar, tá? Computação. Você pega a lista das 5 maiores empresas do mundo, tá? Você olha lá no site do AAA Innovation, as 5 maiores empresas do mundo, quais que são em valor de mercado? Primeiro, Apple. Segundo, a petrolífera da Arábia Saudita. Terceiro, Microsoft. Quarto, Google. Quinto, Amazon. O que a gente aprende com isso? Computer Science is the place to be. Tá? É onde está a inovação, é onde está o dinheiro, é o que está movendo a economia. Tá? Então, vocês estão no lugar certo. Segunda coisa, tá? Para essas empresas estar no topo, você tem que ter inovação, tem que gerar coisa nova. O que gera coisa nova e desenvolvimento é pesquisa, é research. Tá? Então, research leads to discovery and innovations. Então, a pesquisa é que vai levar à inovação e a descobertas novas. Tá? Então, quem está aí na graduação já pode começar a pensar em fazer uma pós-graduação, para fazer um diferencial na sua vida, na sua carreira. Tá? Quem sabe aí ser o fundador de uma dessas 5 maiores empresas do mundo, né? A única exceção ali é a que mexe com energia, né? Tá? E no Brasil? Quem faz pesquisa no Brasil? Quem vocês acham que faz pesquisa no Brasil? Quem mais? Tá? Então, no levantamento, tá, das 50 instituições brasileiras que mais produziram trabalhos científicos nos últimos 5 anos, tá? 43 eram universidades públicas, uma era uma universidade privada. Então, a maior parte da pesquisa no Brasil é feita na universidade pública. Tá? Só 5 institutos de pesquisa e uma no Instituto Federal. Então, quem carrega a pesquisa no Brasil é a Universidade Federal. E das federais, quem que você acha que é a primeira? Tá? Então, quem falou USP, eu sinto muito, tá? Mas, no ranking da THE, a primeira é a UFMG. Tá? E não é amém, não. Isso é graças ao trabalho dos professores e dos alunos. Tá? Por que a UFMG é a primeira? Porque ela foca na pesquisa. O foco dela não é ser um colegião que vai só formar aluno. A gente quer formar os melhores alunos, mas para o futuro. Não porque existe hoje, mas para o que vai existir daqui a 5 anos.
Tá? E o professor, ele só dá aula? É o que eu mais escuto. Professor, você só dá aula, por que você não entrega as notas? Professor, cadê as notas da prova? Né? A minha vida é só corrigir prova. Quem acha isso aí? Tá? O Vinícius levantou ali de gracinha, né? Porque ele mesmo, ele vai ganhar a monitoria de redes. Já ganhou, tá? Então, ó, na universidade, existem 4 tarefas básicas. Ensino, administração, senão as coisas não funcionam, pesquisa e extensão. O ensino é a parte didática, de dar aula, que é o que vocês conhecem, que vocês acham que é tudo. A administração é que cuida para funcionar. Se não tem administração, não existe nada. Tá? Por exemplo, matrícula, coordenação, curso, colegiado. Pesquisa é o que está gerando conhecimento, inovação. E extensão é a transferência de conhecimento da universidade para a sociedade. Tá? Então, está ali o professor que só dá aula. Tem lugar que o professor só dá aula. Só que aqui no FMG, para a gente ser o primeiro do ranking, não pode, não. Tá? O professor dá aula. Só isso, acabou, né? Olha só. Além de dar aula, você tem que preparar a aula. Vocês acham que a gente chega aqui na frente e fala tudo decorado? Tem que preparar a prova, tem que corrigir a prova, tem que preparar trabalho, tem que corrigir o trabalho, tem que tirar a dúvida. Tem que responder os e-mails, tá? Não pode esquecer do fórum também, não. Se eu postei no fórum meia-noite, o professor tem que me responder. E mais, tá? Tomar conta disso tudo. Acabou? Não, porque aí você tem a administração, você tem que coordenar o curso. Quem não sabe, eu estou coordenador do bacharelado de Ciência da Computação no momento, tá? Então, quando tem problema na matrícula, sou eu lá metendo o dedinho lá, porque você não está cumprindo uma das regras, tá? O meu objetivo é que todo mundo forme, tá? Eu quero que todo mundo forme. Quando eu vejo aluno trancando matrícula, me dói o coração, tá? Eu fico olhando lá e eu tento fazer o máximo para ajudar vocês, mas vocês têm que ajudar vocês. Tá? E eu não posso burlar regras também, não, tá? Aí tem os colegiados, que é quem decide, toma todas as decisões. Tem as comissões, que a gente tem que participar para fazer a universidade andar. Tá? E tem a extensão, que é onde ocorre a transferência de conhecimento, que vão ter cursos, projetos, parcerias. Por exemplo, a DCC Week. Vocês estão gostando até o momento? GG, né, gente? GG. Tá? Aí, ó, o professor já sumiu ali. Cadê ele? Já sumiu. Não acabei não, porque agora que eu vou falar da pesquisa. Tá? O que a gente faz na pesquisa? A gente orienta aluno de iniciação científica, de mestrado, de doutorado. Para fazer pesquisa, a primeira coisa que você tem que ter é dominar o estado da arte. Você não começa a fazer pesquisa do nada, não. Você tem que conhecer o que já existe, para tentar entender o que você pode fazer para melhorar, para avançar o estado da arte. Tá? Então, isso aqui envolve anos de estudos. Tá? Por isso, pós-graduação gasta anos. Aí, você acabou de dominar o estado da arte e resolver o problema? Não. Você tem que ter uma ideia inovadora para resolver um problema novo ou já conhecido. Tá? Aqui é o ponto principal. Mas você só ter a ideia resolve? Não, você tem que pôr em prática. Você tem que fazer a pesquisa. Tá? Você faz a pesquisa, acabou? Quem aqui já escreveu o código que funcionou de primeira? Então, vocês estão programando bem. Tá? O que acontece? Você faz a pesquisa, com certeza alguma coisa vai dar errado, você vai ter que refazer a pesquisa. Não é isso, André? Aí começam as desculpinhas, né? Estou trabalhando. Depois você acaba a pesquisa, o que você faz? Você tem que escrever o artigo científico. Não adianta nada você fazer a pesquisa e morrer com aquele conhecimento. Tá? Vocês conhecem a história do último teorema de Fermat? Então, o teorema de Fermat, tá, é bem parecido com o teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras todo mundo conhece, né? Se eu tiver um triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. No teorema de Fermat, a gente tem A elevado a n é igual a B elevado a n mais C elevado a n, só que o n, em vez de ser 2, que é o caso do teorema de Pitágoras, é um n inteiro, maior do que 2, por exemplo, 3. Então, por muito tempo na matemática, ficou a dúvida se existiam 3 inteiros que iam satisfazer essa equação. E aí o Fermat, lá no século XVII, falou que não tinha solução,
mas que ele não ia escrever a prova porque acabou o papel. O que aconteceu? Se passaram 400 anos e a humanidade não tinha a resposta para o problema. Até que, em 1997, um matemático conseguiu provar que o teorema de Fermat é verdadeiro, não existem 3 inteiros tais que A elevado a n igual a B elevado a n mais C elevado a n. Só que isso só foi possível provar com matemática do século XXI. Então, a pergunta que fica é se é possível provar o teorema de Fermat com o conhecimento do século XVII. A maioria das pessoas acha que não, e a maioria das pessoas acha que o Fermat achou que tinha uma prova, só que ele não colocou no papel, não escreveu e não tinha a prova. E a gente nunca vai saber porque ele não colocou no papel. Tá? E isso atrasou a humanidade aí em 400 anos. Tá? Então, se você tem uma ideia, qual que é a moral? Você tem que escrever o artigo científico. Ah, professor, dá trabalho, não sei escrever. Aprende. Não sei inglês. Na nossa área, tem que saber inglês. Tá? Eu falo com meus alunos, ó, vai ver filme, vai ouvir música, vai treinar o ouvido, tá? Que vai precisar. Você escreveu o artigo, acabou? Claro que não. Por quê? Você depois tem que corrigir os erros, ele tem que ser aprovado, alguém tem que revisar, depois você tem que ir no congresso apresentar, e o povo te entender, fazer pergunta, você divulgar o conhecimento. Tá? Além disso, você tem que organizar o evento, você tem que revisar os outros artigos, você tem que participar do comitê de programa, você tem que repetir isso tudo que eu falei agora para os periódicos. Tá? É tudo vezes 2. Além disso, você tem que ser editor de periódico e, mais difícil ainda, você tem que arrumar dinheiro para fazer isso tudo, tem que buscar financiamento. Tá? Então, agora, na hora que alguém perguntar, professor, cadê as notas da minha prova? Eu vou mostrar esse slide aqui. Tá? Aí vem a pergunta principal. O que é pesquisa científica? O que é pesquisa? Quando você não sabe uma coisa, o que é que os alunos, a primeira coisa que faz? Ah, procura no Google, busca na internet. O Google é uma máquina de busca, mas ele não faz pesquisa científica. Tá? Ah, já sei, você fala para a pessoa, vou fazer pesquisa, é a pesquisa do IBGE, né, do censo, né, vai na rua lá pesquisar. Não, nada disso, tá, gente? Pesquisa tem que usar avental e tubo de ensaio? Também não. Tá? Pesquisa visa gerar conhecimento, então pode ser em qualquer área. Tá? Não precisa de tubo de ensaio, não precisa de avental, não é usar Google, tá? É gerar conhecimento, é você gerar um conhecimento que nem o Google tem. Tá? Então, a ideia é buscar novos conhecimentos científicos. Tadã! Tá? Como é que a gente faz isso? A gente usa o método científico. O que é o método científico? Você formula uma hipótese e depois você prova ou desprova ela. Tá? É simples assim. Tá? No caso da nossa área, né, a gente pode provar matematicamente ou a gente pode provar via simulações e experimentos. Tá? E onde está o conhecimento da humanidade? Vocês sabem? Vocês vão falar Google, né? Oi? Livro? E onde está o conhecimento do livro? Da onde que ele veio? De outro livro. E qual livro? Tem que ter um primeiro livro, tem que ser uma pessoa para escrever, certo? Onde que está o conhecimento da humanidade? Tá? Imagina que um alien chega na Terra. Tá? Ele quer saber o que a humanidade sabe, o que esses terráqueos sabem. Será que os terráqueos já descobriram a provar o último teorema de Fermat? Será que os terráqueos já descobriram a implementar um sistema operacional? Será que os terráqueos já descobriram a montar a internet? O conhecimento humano, tá? Eu já falei para vocês a resposta. Está aonde? Na internet? Não. Está nos artigos científicos. Por isso que é importante, quando você fizer uma descoberta, você escrever um artigo científico. E quando você quer saber alguma coisa, o primeiro lugar que você olha, tá, é nos artigos científicos. Tá? O Google é só uma máquina de busca que você pode usar para tentar achar o artigo científico, mas você tem que ler o artigo, tem que ir na fonte original. Depois de publicar vários artigos científicos, alguém vai lá e escreve o livro. O livro é o conhecimento consolidado. Tá? É outra alternativa, é outra boa fonte de informação. Tá? Então, não é para ficar só vendo TikTok. Tá? Então, agora eu vou falar da pesquisa na minha área, que é a área de rede sem fio. Tá? Rede sem fio é só o Wi-Fi? Ó, o passarinho ali é o Wi-Fi. Ó.
Ninguém riu. É o quê? Ah, é só Bluetooth e Wi-Fi. Ó, tá? Não, isso são tecnologias que a gente usa atualmente, mas como eu falei para vocês, a gente está pensando no mundo daqui a 5, 10 anos. Tá? Então, a gente vai melhorar o que já existe e fazer novas aplicações, novas soluções. Tá? Então, quando as visitas chegam, não pedem água, elas pedem a senha do Wi-Fi, não é isso? Né? Onde nós estamos? Na casa da vovó. Não, aqui não tem Wi-Fi. Isso é vocês, né? É assim. Você está vendo o jogo e aparece a sua senha lá, né? Agora, isso aqui é o mais legal. Ó. Você vai mudar a senha do seu Wi-Fi para o vizinho não roubar a sua senha. Tá? Aí você vai botar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entenderam? Aí a senha fica 2, 4, 4, 4, 6, 6, 6, 6, 8, 8, 8, 8, 8, 8. Muito ruim, né? Tá. Então, para fazer comunicação, a gente precisa de uma forma de comunicação. Então, a gente usa algum fenômeno físico para fazer essa comunicação. Tá? Então, o que a gente usa? A gente usa ondas eletromagnéticas, que é o caso da radiofrequência. Aí a gente tem alta frequência, baixa frequência, banda licenciada, banda ISM. A gente pode usar o infravermelho, a gente pode usar luz, a gente pode usar também comunicação acústica, que é o que eu estou usando aqui agora, que eu estou usando minha voz, é acústico. Tá? Então, a gente trabalha com tudo isso. Tá? E aí, quando a gente vai estudar o problema que a gente quer resolver, a gente tem que entender que a gente está lidando com um problema da natureza, tem que entender os fenômenos. Tá? E, às vezes, a gente quer dar uma solução para um problema, mas que não é viável. Por quê? Porque a dificuldade do problema depende do problema e não da natureza humana. Tá? Então, não importa quão inteligente você seja, tá? Você não vai mudar a dificuldade do problema. A dificuldade do problema está presente no problema. Tá? Então, quem já estudou aí máquinas de Turing, FTC, complexidade de algoritmos, sabe que a complexidade do problema independe da sua solução. Você sabe que você só consegue dar uma solução ótima se você conseguir dar uma solução que chega no limite da dificuldade daquele problema. E na computação, a gente não está interessado só em fazer funcionar, não é isso? A gente também está preocupado em fazer funcionar de forma ótima, para otimizar os recursos. Tá? Então, a dificuldade do problema faz parte da natureza dele e não da invenção humana. Mas a gente pode usar a invenção humana para criar novas aplicações, novos produtos. Tá? Então, vou dar 2 exemplos aqui. Tá? Problema do caminho curto. É o seguinte, eu tenho um grafo, todo mundo sabe o que é um grafo? É um conjunto de vértices e arestas. Vértices são as bolinhas, arestas são ligações entre os vértices. Tá? Então, eu tenho aqui um grafo, eu tenho 5 nós, o nó F, 3 nós intermediários, 1, 2, 3, e o nó final destino, que é o D. E aí eu pergunto para vocês o seguinte, eu quero descobrir um caminho que vai do F até o D, tá? E que tem um caminho, nesse gráfico, que tem um comprimento menor que K. K é um número. Então, por exemplo, eu quero um caminho de tamanho 2. Eu consigo um caminho menor que 3? Batendo o olho aqui, vocês vão falar, vai de F para 1, de 1 para 2. Tá? Mas, se eu quiser para qualquer grafo, eu vou escrever um código, um algoritmo. Tá? E aí, existe um algoritmo para resolver esse problema, que é o problema do caminho curto. Esse algoritmo tem tempo polinomial. Um exemplo de um dos algoritmos é o famoso algoritmo de Dijkstra, que calcula o caminho mínimo, caminho curto. Tá? Ou seja, existe um algoritmo em tempo polinomial, onde, com a entrada, está a entrada é o número de nós, que resolve esse problema. O problema é simples. Eu quero um caminho, comprimento menor que K. Agora, eu vou mudar um detalhe no problema. Em vez de ser menor que K, agora eu quero maior. Então, eu quero caminho longo. Tá? Mesmo grafo, mesma ideia. Dado o vértice FD de um grafo e um número K, eu quero encontrar um caminho de F a D que tenha comprimento maior que K. Ah, professor, usa o mesmo algoritmo. Funciona? Não. Tá? Ah, professor, faz um algoritmo polinomial. Não tem jeito. Ah, você que não sabe, professor. Então, vamos ver aqui, ó, o que eu falei aqui. Ó. Dificuldade do problema faz parte da natureza dele, não da invenção humana. Tá? Então, o problema do caminho curto tem solução polinomial. O problema do caminho longo é um problema NP completo. Tá?
Então, a não ser que você prove que P igual a NP, esse problema aqui só tem solução exponencial. Não existe algoritmo polinomial. Entenderam? Então, moral da história, dificuldade do problema depende da natureza do problema. Tá? E é importante vocês entenderem isso. Tá? Como é que a gente lida, então, com isso tudo na computação? Tá? Tem um monte de problema para a gente resolver, como é que resolve? A gente quebra em pedaços menores, a gente cria abstrações. Tá? Então, a primeira grande vantagem da computação é que a gente lida com abstrações. Tá? Se você para olhar, né, gerenciamento de memória, o que a gente tem ali? Tem um monte de algoritmo, fila, pilha. Né? Na verdade, o que está lá dentro, se você fosse olhar com uma lupa, você só ia ver um monte de zeros e uns na memória. Tá? Imagina que alguém quer entender o que está acontecendo na máquina. Ele olhar para a memória e ver um monte de zeros e uns. Na verdade, aquilo ali está estruturado de tal forma que funciona bem. Como? Você tem um sistema operacional que vai gerenciar os recursos, que vai gerenciar disco, que vai gerenciar a memória, que vai ter hierarquia de memória, que vai tirar proveito do princípio de localidade, que vai tentar ser eficiente. Mas, na verdade, o computador só tem zeros e uns lá na memória. Tá? A gente cria abstrações. Né? Se você tirar uma foto da memória do computador, você não vê conceito de página, conceito de fragmentação. Você só vê zeros e uns. Tá? A gente que cria essas abstrações, elas estão na mente humana. A gente quebra o problema grande em problema pequeno. Tá? Por exemplo, no caso de redes de computadores, que a gente tem o problema de fazer a comunicação, a gente vai quebrar esse problema dividindo o nosso problema em várias camadas. Tá? Então, no caso de redes, a gente cria camadas em redes. Tá? Por exemplo, é o caso do modelo TCP/IP. Todo mundo sabe que o TCP é um protocolo, IP é outro protocolo. Não existe protocolo TCP/IP. Tá? Aluno meu que fala protocolo TCP/IP não foi meu aluno. Tá? Por quê? Ou é a arquitetura TCP/IP que representa esse modelo, ou é o protocolo TCP, ou é o protocolo IP. Quem não sabe o que eu estou falando, não tem problema não, é só vocês fazerem disciplina de redes depois. Tá? Na arquitetura TCP/IP, a gente divide, tá, o nosso problema em camadas. Cada camada resolve um problema. Ou seja, a gente pega um problema grande e divide num problema pequeno. No caso de redes, a gente vai ter camada física, camada de enlace, camada de rede, camada de transporte, camada de aplicação. Só de exemplo. Tá? Só que hoje em dia a gente lida com muito mais coisas. Tá? A gente tem diversas tecnologias. Tá? Então, quem trabalha na área conhece a sopa de letrinha. Né? HTTP, HTTPS, TCP, UDP, STTP, IP. Tem tecnologias, Bluetooth, Zigbee, BLE, LoRa, Sigfox. Quem aí não conhece algum desses? Então, vocês vão aprender pelo menos alguma coisa. Né? Quais que vocês não sabem aí? Sigfox é um tipo de tecnologia para transmissão de dados. Tá? O Zigbee, o Zigbee é para transmissão de dados com baixo consumo de energia. Tá? Então, a gente tem várias soluções de transmissão de dados em redes sem fio, mas cada um tem um princípio. Então, o Wi-Fi não é a solução para tudo. O Wi-Fi é uma solução para a rede local, que vai ter que permite você ter altas velocidades. Se você quer uma transmissão mais próxima, você pode usar, por exemplo, o Bluetooth. Se você quer uma comunicação que é poucos dados, mas que você quer baixo consumo de energia, por exemplo, você coloca um sensor, instala um sensor que vai medir temperatura. Você pode usar o Zigbee, o foco dele é baixo consumo de energia. Tá? Se você quer um Bluetooth com baixo consumo de energia, aí tem o BLE, que é o Bluetooth Low Energy. Tá? Se você quer grandes distâncias, tá? Por exemplo, você quer sensoriar a Amazônia, tá? E você põe um sensor lá na Amazônia e transmite para uma central que está longe. Se você quer grandes distâncias, mas pouca quantidade de dados, aí tem duas soluções novas, que é o LoRa e o Sigfox. Tá? Isso são tecnologias, tá? Já existem. E na área de pesquisa, que é o que eu trabalho, a gente tem vários tópicos. Então, vou trazer outra sopa de letrinha para vocês aqui. Ó. UWB, VLC, redes aquáticas, CSH, 2 rádios, WPT e a teoria de jogos. Tá? Então, primeiro ali, o WB é Ultra Wideband. O segundo ali, VLC, é Visual Light Communications, é comunicação usando luz. O terceiro, rede aquática. O quarto, TSH, é o Time Slot Channel Hopping. Depois tem 2 rádios, depois o WPT, que é o Wireless Power Transfer, e a inteligência artificial e teoria de jogos. Vou falar de cada um deles agora. Tá? Que agora é a área de pesquisa, os tópicos.
que é a novidade. Que é o que vocês vão ficar interessados em trabalhar e vão me procurar depois da palestra. Não é isso? Além da monitoria, né, Vinícius? Tá? Só para lembrar aqui um exemplo, né? Eu falei de redes, camada de rede. Tá? Rede tem um problema de endereçamento e roteamento. O que a gente precisa para conversar na internet? Quem respondeu aí? Você está certo. Tá? Não foi o meu aluno mais sábio, tá vendo? Você fez redes com Dorival? Ah, mas está sabendo. Ó. Tá, meus alunos também sabem, né? Porque se não sabe isso... Né, André? Uhum. Convenceu não, hein? Tá? Então, aqui, quem é fã do Mr. Robot aí? Vocês nem conhecem, né? É o Elliot. Aqui, ó. Você chega para o Elliot e pergunta, qual é o seu endereço? Ele, 173, 168, 1510. Não, o seu endereço local. Ah, 127.001, óbvio, né? Olha, todo local é 127.001. Não, seu endereço físico. Ah, você quer meu endereço MAC, né? 29.01.38.62.31.58. Tá? Acho que vocês não entenderam, né? É porque isso aqui são os endereços. Endereço IP, que é global. Endereço local, IP. Tá? E o endereço MAC, que é endereço de rede local. Bom que vocês não entenderam, na hora que chegar na disciplina de rede, vocês vão ficar, não, agora eu vou entender aquela piada que o Felipe contou. Tá? Então, ó, em redes tem vários problemas. Um dos problemas mais famosos é o problema de localização. Na localização, a gente quer determinar a posição de um objeto. Tá? Ah, professor, usa GPS. GPS é uma das soluções que existem que funciona para um ambiente externo. Se eu quiser no ambiente interno, eu tenho que pôr uma nova solução. Tá? O que a gente pode fazer? A gente pode usar os dispositivos sem fio para tentar localizar um dispositivo. Tá? Então, a gente pode ter, por exemplo, 3 nós, que são os âncoras. A gente faz a comunicação com o nó que a gente quer fazer a posição e usa a comunicação para descobrir a distância entre eles, que é a medida da distância ou do ângulo. Tá? Isso é muito conhecido, é feito com triliteração. Tá? Então, vou apresentar um trabalho aqui que o Moisés, que foi meu aluno de mestrado, fez. Ele fez o problema de localização, mas usando várias tecnologias sem fio. Então, ele juntou os dados de Wi-Fi, Bluetooth e Zigbee. Colocou os 3 ao mesmo tempo para funcionar. A gente testou com um robozinho ali nos corredores do ISEX. Tá? E aí o que a gente observa é que, em vez de usar só uma tecnologia, quanto mais tecnologia a gente usa, melhor é a qualidade da nossa localização. E quanto mais dispositivos a gente tem para fazer a leitura e descobrir aonde está o robô, melhor é a localização e diminui o erro. Tá? Agradecer também que esse trabalho foi feito junto com o professor Mário Campos, da robótica. Eu sempre agradeço meus alunos e os colaboradores, tá? Que eles merecem. Agora estou trabalhando com localização usando o UWB. O UWB é Ultra Wideband. É um sinal que vai ser um pulso largo. A vantagem dele é que ele atravessa paredes. Tá? Então, isso pode ser usado, por exemplo, para você localizar pessoas que são soterradas. Se ela tiver um dispositivo deles, você pode encontrar onde que ela está. Ou dispositivos que estejam do outro lado da parede, você pode encontrar também. Tá? E tem outras localizações que pode ser feita. Tá? Por exemplo, você pode botar isso num carrinho de supermercado, para saber aonde que o cliente está no supermercado. O supermercado é doido para saber aonde que o cliente parou, quanto tempo ele ficou no supermercado. Tá? Então, eu tenho um kit, que é o MDKE 1001, para funcionar. Está comigo parado lá. Tá? Poder fazer o trabalho com localização, usando o Ultra Wideband. Outra área de pesquisa a gente sabe que o espectro eletromagnético está cheio. Tá? Na hora que você vai comunicar, não tem mais faixa de espectro disponível para fazer comunicação. Então, a solução agora é usar a luz em vez de usar o espectro eletromagnético. Luz também é onda eletromagnética, né, gente? Mas a gente consegue avançar no espectro e a gente tem uma largura de banda maior. Então, a gente consegue transmitir mais dados por segundo. Então, essa é uma área nova que está crescendo. E aí a gente já tem uma plataforma, um kit, que é o OpenVLC, que a gente usa lá no laboratório. Tá? E aí ele permite a gente fazer comunicação LED com LED. Olha que legal. Tá? A gente descobriu que o LED funciona para transmitir e o LED também pode receber sinais. Então, eu posso transmitir dados de um LED para outro LED. O que funciona melhor é o LED com um fotodiodo. O fotodiodo é um sensor que recebe luz. Tá?
Aí a gente tem essa plataforma do OpenVLC e ela funciona junto com um mini computadorzinho, que é uma BeagleBone. Alguém já ouviu falar da BeagleBone? Já ouviram falar de Raspberry Pi? Então, a BeagleBone é como se fosse um Raspberry Pi, ele roda um sistema operacional, só que é mais potente que o Raspberry Pi. Então, é mais caro também, tá, gente? Né? Nada vem de graça. Essa é outra lição, tá? Na computação, there is no free lunch. Vocês estão achando que o lanche aqui é de graça? Não, alguém está pagando, tá? Vamos agradecer os patrocinadores, né? Então, e aí a gente então, consegue fazer comunicação sem usar a banda do Wi-Fi. Tá? E aí tem várias coisas que a gente pode fazer em cima disso. Tá? Então, um dos trabalhos que a gente fez, tá, foi tentar ver qual LED que funcionava melhor com qual LED. Então, tem LED que recebe melhor que outros. Tá? A gente testou várias cores e a gente mediu aqui a taxa de erro e a vazão, throughput. Tá? E, por exemplo, a gente vê que o LED vermelho funciona muito bem para transmitir e receber. Tá? E aí, com isso, a gente pode criar novos protocolos, novas aplicações para fazer transmissão de dados sem depender do Wi-Fi. Tá? Esse trabalho que foi publicado no Internet Technologies. Quem quiser ler mais, é só ler o artigo depois. Tá? Igual eu falei, o artigo é onde está o conhecimento e é bom você ler na fonte original. Outro trabalho que a gente tem, tá, a gente utilizou o UVC. O UVC é o ultravioleta na banda C. Professor, ultravioleta não é perigoso? É sim. Tá? Mas olha só, o ultravioleta, a primeira vantagem dele, tá, é que ele serve para matar vírus, desinfectar. Tá? Então, por exemplo, a gente pode botar o UVC dentro de um ar-condicionado para desinfectar os vírus que estiverem no ar, matar a Covid, e, ao mesmo tempo, usar esse mesmo dispositivo para fazer comunicação. Por exemplo, você transmitir dados de se o ar está funcionando, qual a temperatura dele, entendeu? Então, a gente fez no laboratório, usando o LED do UVC, e a gente conseguiu fazer comunicação usando o LED UVC com outro LED UVC e com outros tipos de dispositivos. Tá? Então, ali, primeiro, eu estou mostrando o espectro eletromagnético. Na faixa de frequência, a gente tem as ondas de rádio, micro-ondas, terahertz, infravermelho, ultravioleta. Então, a gente está sendo inovador aí de usar a ultravioleta na banda C para fazer transmissão de dados. A gente não vai mexer com raios gama nem raio-x, tá? Porque é perigoso. Aqui está, então, a foto da montagem. Tá? Esse trabalho aqui foi feito junto em parceria com a Universidade Federal de Viçosa e agradecer ao André, que também tomou conta disso. Né, André? Vamos bater palma para ele. O único defeito do André é que ele é cruzeirense. E torce para o Green Bay Packers. Tá. Então, aqui está mostrando o resultado, tá? Que a gente conseguiu ter transmissão de dados com alguma distância. A distância aqui é curta, tá? 15 centímetros, mas já é um começo. A ideia é depois fazer multi-hop, pode ter vários LEDs, para fazer vários metros. Tá? Outra área de pesquisa é rede aquática. Ah, professor, por que eu vou mexer debaixo d'água? Porque tem muita coisa que a gente quer mexer que é debaixo d'água. Tá? Por exemplo, produção de petróleo. Lembra lá da petrolífera do Oriente Médio? Tá? A gente quer saber se tem petróleo, se está vazando, se tem incêndio, qual que é a pressão. Então, a gente põe sensores e depois transmite os dados. Então, a gente cria a internet aquática. Comunicação acústica, sensoriamento 4D, coleta de dados. Isso também serve para monitorar lagos, oceanos, barragens, descobrir se está poluído ou não, qualidade da água. Então, eu tenho vários trabalhos nessa área. Tá? Então, o primeiro deles, para quem estiver interessado, é um survey, que foi publicado na CM Computing Surveys, que é o Underwater Wireless Sensor Networks. Também tem o outro que é para a área de lagos, monitoração de lagos, né? Que é o Autonomous Wireless Lake Monitoring. Tá? Aí a gente montou um sensor, o nosso sensor, botou dentro da piscina para testar, e a gente controlava também a profundidade dele, para coletar dados e fazer comunicação. Tá? E aí eu orientei um aluno de doutorado, o Rodolfo, agradecer o Rodolfo, junto com o Loureiro e o Azedini. Loureiro é professor aqui da UFMG, 1A do CNPq, o Azedini é professor lá no Canadá. Tá? E aí o trabalho do Rodolfo de doutorado rendeu o prêmio CAPES e o grande prêmio UFMG de tese, que foi desenvolvendo protocolos nessa área de redes aquáticas. Tá?
Um trabalho mais recente aí, que é do Eduardo, tá? Que ganhou o prêmio do SBRC de melhor dissertação em 2021. Olha só que legal, ele usou um gerador de número aleatório para criar um protocolo para determinar o instante de tempo que a gente vai fazer a comunicação. Porque um dos problemas que a gente tem é saber a hora que a gente vai transmitir, para não ter colisão. Tá? O que acontece quando duas pessoas estão conversando e uma fala ao mesmo tempo que a outra? Você não entende o outro, não é isso? Então, todo mundo é educado a cada hora um falar. No nosso caso, a gente tem que educar o computador, os dispositivos. A gente tem que criar o protocolo. O protocolo é a educação dos dispositivos para poder comunicar na hora certa. Tá? E aí, tem várias técnicas. Essa técnica que ele fez inovadora aqui é usando um gerador de número aleatório, que aí determina, se todo mundo tiver o mesmo número gerador e todo mundo tiver o mesmo seed, você vai ter a mesma sequência. Baseada nessa sequência, você pode determinar a hora que você vai transmitir ou não. Tá? Para não ter colisão, para você poder transmitir seus dados. Tá? Então, esse trabalho aqui foi publicado no Transaction Mobile Computing em 2021. Tá? Mais recentemente, o Igor, foi meu aluno de iniciação científica, continuou o trabalho do Eduardo, e ele também fez um protocolo de roteamento baseado em embedding de grafos. Tá? Então, em vez de a gente usar simplesmente a topologia da rede, que às vezes quem está mais perto não necessariamente é quem é o melhor vizinho, tá? Porque depende se tem algum obstáculo, depende se o sinal está propagando bem. Tá? Então, a gente cria um grafo baseado na qualidade do enlace e o roteamento é feito em cima desse grafo, em vez de ser em cima da topologia da rede. Tá? E aí ele mostrou, via simulação, que isso melhora o roteamento. Tá? Esse trabalho é recente, 2023. Tá? Então, vocês estão lidando aqui com coisa recente. Tá? Pô, o dedo aqui, vou ter que queimar. Ó. Tá? Tão quente que está. Outra área de pesquisa é o TSH, que é o Time Slotted Channel Hopping. O que é isso, Felipe? Você só fala sopa de letrinha? Então, é o seguinte, Time Slotted, a gente divide em intervalos de tempo. Então, a nossa comunicação é por intervalos de tempo. Channel Hopping é que a gente vai pular o canal. Então, além da gente mudar o intervalo de tempo, a gente muda o canal que a gente está comunicando ao longo do tempo. Então, em vez de ser um canal só, são vários canais, só que a gente sabe para qual canal a gente tem que pular. Qual que é a vantagem disso? Se você tiver um adversário, tiver um ruído num canal, ao trocar de canal, você foge do adversário ou foge do ruído. Tá? Então, isso daí aumenta, flexibiliza, facilita a comunicação. Tá? Só que o transmissor e o receptor têm que pular para o mesmo canal. Tá? Então, a grande vantagem disso é que isso consegue chegar a uma taxa de entrega de 99% de mensagens, que é um dos problemas que a gente tem em rede sem fio, que às vezes o sinal está baixo, né, o quadradinho está baixo, você tem que transmitir várias vezes para receber aquela mensagem. Com o TSH, a gente consegue uma taxa de entrega de 99%. Tá? Mas, para fazer isso funcionar, a gente tem que ter soluções, protocolos. Tá? Então, um trabalho recente aí também, do Guilherme, tá? 2023 também. Tá? O que ele fez a unificação de largura de bandas, vários nós que precisam de transmitir mais dados. Tá? Então, quem quer comunicar mais, a gente vai dar prioridade para eles. Como? A gente vai alocar mais canais para eles. Então, é isso que ele fez nesse trabalho aqui. Tá? Maior largura de banda para os nossos que mais precisam. Então, em vez de a gente ter canal de tamanho só 2 MHz, a gente passa a ter canais de 4, 8 e 16. Por exemplo, os nossos que estão mais próximos do ponto de coleta, geralmente são os que recebem mais dados. Então, eles têm que ter mais canais para receber. Com isso, a gente consegue aumentar a vazão da rede. Outro trabalho que a gente está trabalhando é trabalhar com 2 rádios. Hoje em dia, o preço do chip caiu muito. Então, compensa você colocar 2 chips no mesmo dispositivo. Ah, professor, isso é desperdício. Não é não, porque você vai melhorar a rede. Tá? Você vai gastar alguns centavos e vai melhorar a rede para sempre. Tá? Mas não adianta só botar 2 chips? Não, você tem que botar os 2 chips de tal forma que esse tenha algum ganho. Tá? Então, a gente tem essa plataforma aqui, que é o OpenMode, que é um nosso sensor, tem um processador, e ele tem 2 rádios. Só que cada rádio opera numa largura de banda diferente. Um rádio opera na faixa de banda de 900 MHz, o outro opera na faixa de 2.4 GHz. E o que a gente vai fazer é usar os 2 ao mesmo tempo. Por quê? Porque um não interfere com o outro. Aí tem vários problemas. Ah, se você consegue usar 2 rádios ao mesmo tempo com um processador só, a gente tem que mudar o barramento para conseguir fazer isso. Tá?
Então, quem trabalhou nisso foi o Nildo dos Santos Ribeiro Júnior. Agradecer a ele também. Hoje ele está lá na Noruega. E ganhou o prêmio do SBRC de melhor dissertação em 2018. Tá? E aí o que ele fez um roteamento usando múltiplos caminhos, usando 2 rádios. Tá? A ideia é o seguinte, antigamente o povo usava 2 rádios, fazia uma transmissão só. O que a gente faz é a gente fazer transmissão usando 2 rádios, usando 2 caminhos. Cada nó vai transmitir por um caminho. Tá? E aí tem um problema que a gente surge, que tem que ter a mesma paridade. Porque se tiver paridade diferente, acaba que a gente não consegue alocar um rádio para receber de 2 ao mesmo tempo. Tá? Então, é o que está mostrando aqui na figura, aqui, por exemplo. Aqui, ó. Então, cada cor é o rádio ligado. Se eu usar o rádio 1 aqui, esse nó vai usar o rádio 2 aqui. Se eu usar o rádio 2 para receber, eu só posso transmitir com o rádio 1, que eu quero fazer ao mesmo tempo. Esse aqui usou o rádio 1 para receber, ele vai usar o rádio 2 para transmitir. Esse aqui iria usar o rádio 2 para receber e aqui e aqui. Então, eu não posso usar esses 2 caminhos ao mesmo tempo, porque esse nó não tem 2 rádios 2, ele tem um rádio 2 e um rádio 1. Então, a solução é usar 2 caminhos que vão ter a mesma paridade. Tá? Ou seja, se um é par, o outro tem que ser par também. Se um é ímpar, o outro tem que ser ímpar também. Não necessariamente tem que ter o mesmo tamanho. Aqui na figura, os 2, a solução tem os 2, tem tamanho 3. Mas poderia ser 5, 7, 9. Tá? Esse problema aqui é um problema interessante, que é um problema de grafos, e é um problema que é pouco comum você ver, né, em rede. Geralmente, se você quer o menor caminho, ninguém fica preocupado com paridade. Tá? E aí, o que você pode fazer aqui? Ó? O nó F transmite ao mesmo tempo o rádio 1 para o 1, o rádio 2 para o nó 4. O nó 1, ao mesmo tempo, recebe do nó 1, no rádio 1, e usa o rádio 2 para transmitir para o nó 2. Então, você vê que vai alternando a cor aqui no caminho, porque você está alternando o rádio. E o nó destino aqui, ó, ele recebe dos 2 ao mesmo tempo. Então, com isso, a gente consegue dobrar a vazão. A gente dobrou a vazão aqui, ó, a vazão de 30 kilobits passou para quase 60. Tá? E aí a gente publicou esse trabalho aqui, ó, no Internet of Things Magazine em 2021. Agradecer também o OM, que está lá em Houston, que participou desse trabalho. Outro trabalho que a gente fez, agradecer aqui ao Gabriel e o OM, tá? É que a gente fez coleta de dados. Ali a gente está transmitindo um dado para um destino. Agora a gente tem um outro problema, que eu tenho um sensor que vai coletar o dado de todo mundo vai transmitir. Eu quero reduzir o tempo dessa coleta. Tá? Então, a gente usa a mesma ideia de usar 2 rádios ao mesmo tempo para todos os nós. A gente monta uma árvore de coleta, só que são 2 árvores, na verdade. Tá? Que a gente vai combinar os rádios, e aí a gente vê que aumenta a coleta de dados, a vazão. Está acabando meu tempo aqui. Outra área, né, é o Wireless Power Transfer, que a gente pode transferir energia. E a gente está trabalhando não só transferir energia, mas também transferir dados ao mesmo tempo que você transfere energia. Tá? Então, vocês já viram o celular hoje em dia, já tem carregador sem fio, não é isso? Você pode usar o carregador sem fio para transmitir energia e também para transmitir dados. Então, eu tenho um aluno, que é o Alexander, que está trabalhando com isso. A tese dele ganhou menção honrosa na SBC, que ele está transmitindo dados e energia para múltiplos nós. Tá? Agradecer a ele, que ele está trabalhando ainda nos artigos. E aí, a outra área que a gente pode ter também é a inteligência artificial. Professor, eu sou modinha e eu quero mexer com IA. Eu nem sei o que é IA. Tem problema não, a gente também usa IA em redes. Tá? Então, uma coisa que a gente está usando, por exemplo, vocês já ouviram falar nas GANs? Generative Deep Learning. Então, a gente pode treinar os algoritmos, a gente pode coletar dados, fazer uma base de dados, usar essa base de dados para treinar os algoritmos para aprender o que está nessa base de dados. E aí a gente cria o que a gente chama de discriminador. E aí a gente pode fazer o seguinte, a gente pode usar o próprio discriminador para treinar um outro algoritmo que vai gerar conteúdo, que vai ser o gerador de conteúdo baseado na base de dados. Então, você está gerando conteúdo, tá? Que é o que as GANs fazem. Então, eu tenho um aluno, o Leroy. Cadê o Leroy? Falei com ele para ele vir, que eu ia falar o nome dele. Está trabalhando com isso. Ele está usando GANs em redes. Olha que legal. Vocês pensam que IA não tem aplicação só em outras áreas? A gente também mexe com IA. Tá? A gente vai usar GANs para gerar tráfego em simulações de rede de computadores. Mas esse trabalho aqui está em andamento, é só para ilustrar uma das áreas que a gente pode aplicar. Quem tiver interesse pode me procurar também.
Tá? Outra área, olha só, agora eu vou combinar localização, que eu falei para vocês, comunicação por luz visível e IA, ao mesmo tempo. Como, professor? Uai, a gente tem que pensar, a gente arruma uma solução. Tá? Então, eu posso ter vários nós transmitindo dados usando luz, como se fosse um roteador VLC. E aí eu posso usar isso para tentar fazer a localização, que é determinar onde que eu estou. Tá? Imagina que você quer saber onde você está. Eu recebo o sinal e eu treino o meu algoritmo usando IA. Tá? Então, quem está fazendo isso é o André Godoy, agradecer a ele também pelo trabalho que ele está fazendo. Tá? E aí, os primeiros resultados foram muito favoráveis, mostrando que a gente consegue ter uma boa localização. Outra área que a gente tem, agradecer aqui o André e o meu colaborador Daniel Macedo, é que a gente pode usar IA para escolher qual algoritmo que a gente vai utilizar para fazer a comunicação. Tá? Então, a gente implementou, usando a SDR, vários protocolos, e qual protocolo você vai usar pode depender do cenário, do ambiente. Então, a gente aprende qual que é o ambiente para escolher o protocolo que a gente vai usar. E a gente usa IA com o aprendizado de reforço, o Q-Learning, para fazer isso. Finalmente, mais um exemplo de que a gente está aplicando IA. Agradecer ao Ricardo e ao Loureiro. Ele está fazendo um algoritmo para a rede 6G, tá? 5G já é passado. Tá? A ideia é que ele quer fazer os celulares comunicarem entre si e, às vezes, tem um celular que está fora de alcance da torre. Tá? Então, como é que você faz? Você pode usar os outros celulares que estão próximos para enviar um sinal mais forte para aquele celular que está mais longe. E aí você tem que escolher qual celular que é, baseado nesse algoritmo de aprendizado de máquina aqui, de IA. Tá? Também é aprendizado de máquina. Finalmente, que meu tempo está acabando, uma última área aqui, teoria de jogos e redes. Vocês já ouviram falar no Brass Paradox? Não, tem um monte de coisa que vocês aprenderam aqui hoje, hein? Tá? Então, o Brass foi um engenheiro alemão e ele observou o seguinte. Tem casos que, se eu criar uma rua, eu pioro o trânsito. Vocês entenderam? É um paradoxo. Você vai lá, constrói a rua e o trânsito piora. Ah, pessoal, não é verdade? Não, é verdade. Tá? Por que acontece? Você constrói uma rua, que todo mundo pensar que aquela rua é melhor, todo mundo vai para aquela rua, você cria um gargalo, você piora o trânsito para todo mundo. E tem um análogo também. Se você fechar uma rua na cidade, você pode melhorar o trânsito. Já pensou nisso? Fecha a rua, o trânsito melhora? É verdade. Tá? Por isso que é um paradoxo. Tá? Então, a gente pode generalizar isso e aplicar em redes também. Tá? A generalização é o seguinte. Às vezes, você adicionar recurso, você piora o desempenho da sua rede. Tá? Então, a gente mostrou recentemente, tá, para certos tipos de algoritmos de roteamento, que o paradoxo de Brass vale. Se eu adicionar recurso, se eu criar um enlace novo, o meu roteamento piora. Tá? É o caso aqui da figurinha aqui. Ó. Eu estou fazendo roteamento baseado na largura de banda. Tá? Aqui está o valor da largura de banda. O S pode mandar para o que tem a largura de banda 1, ou para o V, para a largura de banda 2, eu quero chegar no T. Então, esta é uma decisão local descentralizada de mandar para o V. O V toma uma decisão local descentralizada de mandar para o T. No final, a largura de banda é o menor de todos os valores. Tá? Pensa que você está mandando um vídeo, aqui aceita, sei lá, 2 megabits, aqui 2 megabits. Então, o vídeo vai chegar lá com o valor de 2 megabits. Aí, agora, eu crio um enlace novo, de valor 4 aqui, de V para U. O que acontece? Ah, você melhorou a rede, vai melhorar a transmissão de dados. Só que não. Tá? Olha só, o S manda com o valor 2 para o V. O V vê que tem um 4 mega para o U. Então, o que ele vai fazer? Ele vai escolher o maior. Vai mandar para o U com tamanho 4. E o U vai mandar para o T com tamanho 4. Só que, na verdade, o que vai chegar aqui, que vai ser usado nesse caminho, vai ser 2. Porque se eu mando 2 aqui, chegou 2 aqui. Aqui consegue mandar 4, mas só tem 2, ele vai mandar 2, e aqui vai mandar 2. Então, no final, os dois vão mandar 2, só que esse aqui tem um atraso de 2 hops, esse tem um atraso de 3 hops. Vocês entenderam? Então, eu adicionei um recurso a mais, botei um enlace novo de 4 aqui, e eu piorei a rede. Tá? Então, a gente mostrou isso aqui, trabalho recente também, com o grande pesquisador Marcos Augusto, também agradecer a colaboração com ele.
Tá? Quem não vocês estão rindo aí também ele é um gênio que tem um excelente DNA, tá? Tá? Então, esse aqui é o último para fechar. Agradecer o tempo de vocês terem escutado esse tanto de sopa de letrinha aí. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Quem quiser contato ou quiser saber mais, tem um monte de vídeo meu das outras escolas de verão que eu já apresentei. É só procurar no YouTube Escola de Verão, temas de redes. Por exemplo, em 2018 eu apresentei como melhorar a internet. Tá? E não deixe de dar um joinha. Tá? Obrigado. Pessoal, então vamos abrir para perguntas aí, professor Felipe. Um disclaimer é que, além de aprender redes com ele, vocês vão entender todas as piadas de redes, né? Então... Não, aí é um claim muito forte. Todas não, mas quase todas. Vai dar para entender. Não, você tem que começar. Você vai ver o Mr. Robot, vai ficar procurando coisa errada lá para falar comigo, né? Beleza. E aí, alguém tem pergunta? Ô, professor, você disse que tem como comunicar por redes dentro da água e tudo mais. E eu já ouvi falar que golfinho, baleia, eles se comunicam por sinais. As redes humanas não atrapalhariam o ecossistema aquático, não? Então, depende de qual canal de comunicação que você está usando. Tá? Então, se a gente usar o canal acústico, usar na faixa que eles se comunicam, aí causa interferência sim. Tá? Aí isso pode ser visto também, tem um lado ruim que você está incomodando eles, mas tem um lado bom que você também pode estar protegendo eles de estar perto de alguma coisa que eles não deviam estar. Legal. Tá? Obrigado. De nada. Mais alguém? Tem ali, ó, tem ali, camisa preta. Para finalizar. Bom dia, boa tarde, professor. É uma dúvida mais da sua disciplina, que eu faço estatística e aí eu não sei se eu tenho base suficiente para fazer. Eu queria saber quais são os pré-requisitos e o que você acha aí, se é uma boa. Não, aprender sempre é uma boa. Tá? Agora, qual disciplina você está perguntando? Porque eu não falei de nenhuma disciplina específica. Tá? A disciplina de redes ela é obrigatória no curso de Ciência da Computação e também nos cursos que a gente oferece, por exemplo, para engenharia. Estatística ela não é obrigatória, ela é interessante se você quiser aprender mais na área de redes. Ela não é focada para você ser um usuário ou para você hackear um sistema. Ela é focada como se você fosse implementar a internet, entender tudo que funciona. Tá? Se você só quer ser usuário, não é para você. Tá? Ela exige programação. Então, você tem que pelo menos ter cursado disciplina de programação. Tá?